Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa matéria. A gente começou na semana passada com a unidade 2 do. Mentira, com a unidade 2 não, com a unidade um do livro do segundo bimestre. Né? A gente começou a falar sobre os povos mesopotâmicos, falamos ali um pouco sobre os povos fenícios, um pouco sobre os povos ali da Babilônia, como é que funcionava ali a vida entre os rios Tigre e Eufrates. Chegamos a falar um pouquinho sobre como os povos semitas, né, influenciaram ali na região. Hoje a gente vai fazer uma breve visita ao Antigo Egito, tá? O Antigo Egito talvez seja a civilização, uma das três maiores civilizações do mundo antigo, pelo menos uma das três mais conhecidas civilizações do mundo antigo. Isso ele é com certeza, né? Se a gente pegar ele e juntar com Grécia e Roma, a gente vai saber que são sem dúvida as mais conhecidas civilizações antigas, tá? Existem outras que são tão grandes quanto, né? A gente poderia citar aí, por exemplo, a China, é uma civilização gigantesca, a civilização indiana, né? Ali da Índia, também é uma civilização antiquíssima e também gigantesca. A gente vai ver até que existe uma relação por Oriente de China e Índia, por o que a gente tem no Ocidente por Roma e Grécia, mas uma relação ali de proximidade, né? Seriam mais ou menos a mesma coisa para o Oriente do que Roma e Grécia são pra gente. Mas hoje a gente vai falar sobre o Antigo Egito, tá? Primeira coisa, quando a gente lembra do Egito, a gente vai pensar logo no deserto, nas pirâmides, né, nos faraós e tudo isso daí. Realmente faz parte do imaginário comum que a gente tem do Egito, mas é importante a gente entender ele um pouco além do que a gente acaba tendo acesso por meio do que seria a cultura pop, né? Por meio de filmes ou de músicas e tudo mais. Isso porque o Egito ele é uma civilização essencial na antiguidade, tá? É uma civilização que vai ficar conhecida como o celeiro do mundo, né? Aquele que é capaz de alimentar todas as gentes, né? Porque a gente vai ver que os feitos, principalmente os feitos na agricultura dos egípcios, é inacreditável, né? É absurdo o que eles conseguiram na época que eles viviam e com as tecnologias que eles tinham em mãos, tá? Isso é importante por quê, tá, gente? Primeiro por causa do seguinte, quando a gente estuda história, a gente tem uma tendência, eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês, que é meio errada de imaginar que a história ela se dá numa linha de ascensão, né? Que a humanidade estava aqui embaixo e conforme o tempo vai passando, ela vai necessariamente subindo uma linha, se tornando cada vez mais evoluída, se tornando cada vez mais, sei lá, mais desenvolvida tecnologicamente ou desenvolvida moralmente, o que seja. Não necessariamente isso é verdade, tá? Tanto em aspectos, sei lá, filosóficos, morais, isso vai depender muito de quem é que está olhando para essa linha de ascensão, porque dependendo da pessoa, ela pode olhar para os gregos e vai ver que nos gregos haviam conclusões filosóficas e morais muito mais elevadas do que a gente tem hoje, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, no Renascimento. No Renascimento nada mais é do que uma revisitação ao passado em que vai se acreditar que na antiguidade havia um posicionamento filosófico melhor do que o na atualidade, né, na contemporaneidade da época, como também é possível que a gente olhe para povos muito antigos e descubra que eles têm tecnologias muito avançadas, tá? É claro que isso tem um limite, né? Os povos antigos não tinham certos domínios que, quando a gente teve, mudaram completamente a existência do mundo. Não tinham energia elétrica, por exemplo, não tinham a tecnologia de informação que a gente tem hoje. Mas, em se tratando de outros tipos de tecnologia, existem alguns tipos que são muito, muito antigos e a gente vai ver que no Egito dominava alguns desses tipos de desenvolvimento tecnológico de maneira excepcional, tá? Bom, para a gente começar a entender o Egito, eu sempre gosto de começar a estudar uma civilização falando um pouco sobre a religião deles, tá? Por quê? Eu tenho para mim de que a maneira mais fácil de você conhecer como pensa um povo, como age, como se move, né, como vive e existe uma sociedade, é entendendo primeiro como é que ela crê, tá? Tentar entender um pouquinho a fé dela. Isso porque a gente vai reparar no estudo das sociedades da antiguidade que, em geral, as sociedades se constroem em torno da religião, tá? No entorno da religião. Geralmente, a cultura tem a religião como seu ponto de partida, tá? Eu não sou da opinião
de que a religião ela é parte de uma construção cultural, de uma amálgama de várias coisas da cultura. Geralmente, os aspectos culturais externos, né, os outros aspectos culturais, eles procedem do pensamento religioso, tá? Bom, a religião egípcia ela é politeísta, tá? Existe um único faraó egípcio, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, que tentou transformar a religião egípcia em monoteísta, tá? Mas ele não conseguiu. Em geral, durante toda a sua existência, os egípcios eles serão politeístas, tá? O que significa isso? O que é uma civilização politeísta? Politeístas são aqueles que acreditam em vários, em diversos deuses, tá? Monoteísmo é a crença em um único deus, politeísmo, a crença em vários deuses, tá? Esses deuses, normalmente as sociedades politeístas, elas vão identificar cada deus de acordo com algum elemento da natureza, tá? Com algum tipo de evento ou então com algum elemento da própria vida social ali do grupo, tá? Então vai existir sempre um deus da vida, um deus da morte, um deus da agricultura, um deus do fogo, um deus do sol e assim sucessivamente, tá? Porque são elementos próprios da natureza que são tão importantes para a vida humana que eles vão ser atribuídos como divindades, tá? Vão atribuir divindades a esses elementos, tá? Bom, no Egito não vai ser diferente, a gente vai ter alguns deuses, tá? É um panteão muito grande, bastante interessante de se estudar, né? A gente vai, existem alguns que são mais famosos, né? Anubis, Seth, né? E outros, mas a gente vai ver aqui três deuses que são particularmente importantes para a gente tentar entender como é que vai funcionar a estrutura social do Antigo Egito, tá? Porque eles vão, a crença nesses deuses vai definir como é que os egípcios vivem no seu dia a dia, tá? O primeiro deles e o mais importante para a gente entender é o deus Horus, tá? Horus, ele é o deus dos céus, tá? Existe também a deusa Isis, que é a deusa do amor e da magia, e o deus Osíris, tá? Que é o deus da vida e da justiça. Bom, esses três deuses são muito importantes, tá? Primeiro por quê? Porque deusa Isis, né? Por causa daquilo que ela governa, né? Da sua área de influência ali. Deusa do amor e da magia. A sociedade egípcia é extremamente mágica, tá? Não no sentido de que, sei lá, eles lançam bola de fogo pela mão, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu tô no sentido de que a fé egípcia acredita em sistemas de magia e é uma sociedade que vive, em certo sentido, bastante fundamentada nesses sistemas, tá? Então é uma deusa extremamente importante. O deus Osíris também tem uma importância fundamental. Primeiro porque ele é o deus da vida, não é? Então é a ele que se reza para se ter mais filhos, é ele que se reza para que a colheita dê certo, é ele que se reza para N situações. E segundo porque ele é o deus da justiça, tá? Para a fé egípcia existia uma coisa chamada Tribunal de Osíris, tá? No Tribunal de Osíris seriam julgados os atos das pessoas, tá? Em atos bons ou maus, tá? Aqui não cabe o conceito cristão de pecado, tá? Não tá falando sobre pecado e virtude, isso daí é outra coisa. Tá falando sobre atos bons ou ruins, tá? Claro que a gente poderia fazer um comparativo, que é parecido os termos, mas é um pouco diferente, tá? Então, é importante isso. Não tá falando de pecado, tá falando sobre atos bons e ruins no Tribunal de Osíris. De acordo com a mitologia, quando a pessoa morre, né, Osíris ele colocaria sob a balança o coração da pessoa. Se o coração ele ficasse perfeitamente equilibrado, isso significava que os atos bons da pessoa eles eram maiores, né, estavam em mais quantidade do que os atos maus. Então ela poderia ir para o paraíso ali da crença deles, tá? Se a balança pesasse, se o coração ele fosse pesado, isso era um indicativo de que os atos maus na vida da pessoa tinham se sobreposto e, portanto, ela iria receber a condenação, tá? Essa é um aspecto mitológico muito interessante, né? Porque o medo da condenação era um impulso forte para que os egípcios eles fossem, ou pelo menos para que buscassem ser justos em vida, tá? Tô dizendo que todos os egípcios eles eram perfeitos e maravilhosamente bondosos por causa disso? Não é isso que eu estou dizendo. Mas havia esse peso religioso aí na busca por justiça e por boas ações na vida do egípcio médio, tá? É claro que o que se entende por bem e justo
no Egito da antiguidade e que se entende por bom e justo hoje em dia são coisas distintas, tá? Mas a gente sabe que, dentro daquele contexto, o egípcio médio, que era fiel, né, que acreditava nessas religiões, ele tentaria ser uma boa pessoa, ele pelo menos teria uma motivação para tentar ser uma boa pessoa, tá? E o deus Horus, ele é o deus dos céus, tá? E talvez seja o mais claramente importante dentro da vida, do dia a dia dos egípcios, porque acreditava-se que Horus ele era encarnado nos faraós, tá? A, a obediência que se dava a um faraó, ela era uma obediência não só civil, no dizer de que o faraó ele era líder político da religião, mas era uma obediência servil no sentido de que ele era um deus encarnado, tá? Esse status divino ele passava de faraó para faraó, quando o faraó morria, outro assumia, e aí ele era considerado Deus também, mas ele era considerado o Deus do Sol, tá? De modo que era o faraó a divindade responsável pelo sucesso do Egito, uma vez que o Sol brilhava sobre o Nilo e a agricultura, né, podia viver graças à bênção do Deus Sol, tá? Bom, isso vai gerar toda a situação, toda a vida social do Egito, tá? O Egito ele durou milênios, tá? Então, com várias dinastias, com vários modelos e tal, mas num panorama geral, a gente pode dizer que a sociedade egípcia ela se dividia nas seguintes camadas, né? A primeira dela, a ponta da pirâmide social, não da pirâmide das pirâmides, né? Da pirâmide social do Egito, era exatamente o faraó na sua condição de rei e de deus, tá? Era ele quem fundamentava, né? Era ele que fazia funcionar, era por causa dele que funcionava a sociedade do jeito que funcionava. Logo abaixo dele estavam os sacerdotes, tá? Coisa importante aqui sobre os sacerdotes. Quando a gente pensar em sacerdote nessa época, e é claro que eu vou sempre falar isso, né, quando a gente estiver estudando um povo ou outro, mas quando a gente estiver estudando sacerdote nessa época em geral, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque a gente tende a pensar em sacerdotes conforme seriam os sacerdotes de hoje, né? Padres, pastores, não sei, né? Líderes de outras religiões, que são pessoas que têm uma função espiritual muito clara, tá? Tem uma liderança ali, uma autoridade espiritual. Quando a gente fala sobre sacerdotes no mundo antigo, eles possuem sim autoridade espiritual, óbvio, mas eles não se limitam a isso, tá? Quando a gente fala sobre sacerdotes no Antigo Egito, por exemplo, a gente está falando de gente que recebe dos faraós funções administrativas dentro do reino, tá? Então, eles podiam possuir ali diversas funções dentro do reino do Egito, administrando diversos tipos de setores, tá? Eles eram então pessoas que estavam responsáveis pela organização social, tá bom? Abaixo dos sacerdotes na escala a gente teria os chefes militares. Os chefes militares eles eram os comandantes do exército do faraó e tinham como função tanto garantir certa paz dentro do reino, principalmente nas cidades onde o faraó habitava, tá? Como também garantir os interesses do faraó no ambiente externo, né, nas suas relações públicas externas. Então, se ele quisesse fazer guerra, eram os chefes militares que iam organizar suas tropas. Se ele quisesse a paz, eram os chefes militares que iam retirar as tropas de um possível lugar de conflito. Essa era a função deles, tá? É importante entender esses dois aqui por causa do seguinte: o faraó ele acumulava em si três funções, tá? Ele era líder político, chefe militar e líder religioso, uma vez que ele era um deus encarnado, tá? Então, ele possuía essas três qualidades, tá? Ele era o principal guerreiro, era aquele que liderava de fato os exércitos, era aquele que liderava o país, então era aquele que fazia as leis, por exemplo, acontecerem, e ele também era a autoridade religiosa máxima, uma vez que ele era um deus encarnado, era ele quem devia prestar os maiores cultos ali, fazer os maiores sacrifícios aos deuses, tá? Bom, abaixo dos chefes militares a gente tem os escribas, tá? Os escribas eram responsáveis pelos serviços de cartório, do Antigo Egito. Não tem esse nome, nem era um cartório como a gente conhece hoje, um cartório moderno, mas as atribuições eram basicamente as mesmas, né? Era registrar
era fazer os registros das coisas, né? Então, eram eles que faziam os registros das obras, eram eles que faziam as contas das obras, eles que faziam as contas sobre o quanto que custava construir uma pirâmide, por exemplo, para o faraó. Eles também eram responsáveis por anotar as diligências do faraó e passar elas, né, para os demais na sociedade. Ou seja, se o faraó ele queria estabelecer que agora no Egito não se pode mais, sei lá, comer carne de rã aos sábados, tá? O faraó baixou essa lei, por exemplo. Eram os escribas da corte que iam anotar isso, que iam escrever exatamente o que o faraó disse e depois passar essa orientação para os demais ali, né? Para os líderes militares, para os sacerdotes, para que eles pudessem então chegar com a ordem a todo o reino, tá? É óbvio que não era o faraó que ia na janela do quarto dele e começava a gritar até o reino todo ouvir, né? Não. Havia ali uma organização, e essa organização era de responsabilidade dos escribas, tá? Abaixo dos escribas a gente tem os trabalhadores livres, tá? Artesãos, camponeses, pequenos comerciantes, grandes comerciantes. Nessa época, ser um grande comerciante não significava praticamente nada, você ainda era uma pessoa sem grande poder na sociedade, tá? Essas pessoas, elas eram livres, tá? Eles tinham a liberdade de poder trabalhar ou parar de trabalhar a hora que eles quisessem, mas eles não tinham nenhum poder de comando, tá? Não tinham nenhuma voz de autoridade na sociedade. Esses daí compunham talvez a maior parte das pessoas dentro do Egito, exceto talvez pela o último, né, a base da pirâmide social, que eram os escravos, tá? Quando a gente fala de escravo no Antigo Egito, e aqui é uma coisa interessante, né, porque isso pode ser aplicado a praticamente todo mundo antigo, quando a gente fala de escravo nessa época, a gente tem que tomar só um cuidadinho para não considerar os escravos aqui como os escravos que a gente vai ver na época das navegações e das colonizações europeias, tá? Os escravos que a gente vai ver na época das colonizações europeias, eles são escravos por conta da sua raça, tá? Raça, tá? Entre aspas aqui. Seriam normalmente africanos ou indígenas do Novo Mundo, tá? Escravizados ali pelos europeus. Quando a gente está falando de escravo na antiguidade, a gente não está falando disso, tá? Para esses caras aqui, pouco importa a cor da pele das pessoas, isso não faz diferença. Escravo aqui quem é? Normalmente são escravos prisioneiros de guerra ou pessoas que têm dívidas grandes demais para conseguir quitar, tá? Essas pessoas são escravizadas e aí vão trabalhar ali conforme as atribuições que lhes são necessárias. Nem todo escravo nessa época, por exemplo, vai trabalhar com serviços pesados, tá? Isso daí vai variar dependendo da função do dono do escravo, o que ele quer que o cara faça, tá bom? Bom, essa é a estrutura social do Egito, tá bom? Coisas importantes para a gente saber sobre o Egito é o seguinte: o Egito ele foi uma grande capital intelectual do mundo, tá? Eles desenvolveram diversas ciências, dentre elas as principais são a astronomia, a agricultura e a medicina, tá? A agricultura, obviamente, ela vai ser a última que a gente vai falar, mas obviamente é a mais importante e no sentido de que isso vai fazer funcionar a sociedade egípcia e vai levar ela para o mundo, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre as outras antes, né? Primeiro, os egípcios eles desenvolveram grandes conhecimentos de astronomia, tá? Isso porque dentro do deserto é muito difícil você conseguir se localizar por trilhas marcadas no chão. Isso por quê, né? Porque quando você, vamos supor que você fez um caminho e chegou em algum lugar, tá? E você quer voltar para aquele caminho. Se você voltar no dia seguinte, já ventou durante a tarde toda, durante a noite, aquela trilha que você fez foi completamente coberta por areia. Então era muito difícil manter as rotas comerciais e as rotas ali no entorno da cidade por causa desse problema do deserto, tá? Então eles vão começar a desenvolver maneiras de viajar se localizando através do céu, através do estudo das estrelas, tá? Eles vão mapear o céu e aí eles vão acabar desenvolvendo conhecimentos astronômicos de cunho bastante interessantes, tá? A medicina egípcia é talvez uma das mais avançadas da antiguidade, tá? Provavelmente fazendo frente ali com a medicina da Grécia, tá? Os egípcios eles vão descobrir várias coisas a respeito do corpo humano e da química, tá? Eles vão desenvolver medicina e química, farmacologia, o que seja, praticamente ao mesmo tempo, por causa de um aspecto religioso deles, tá? Lembra que eu falei sobre o Tribunal de Osíris? Bom,
Os egípcios eles acreditavam que a vida era eterna, tá? Que as pessoas que morriam, elas iriam retornar, principalmente os faraós por causa da sua condição divina, tá? Então, o que eles achavam, né? O que eles acreditavam ali na sua religião? Que para a pessoa voltar à vida de maneira decente, né, sem estar toda podre, por exemplo, era importante que houvesse o tratamento do corpo da pessoa depois que ela morria. É claro que esse tratamento não se dava a todo mundo, tá? Mas, pelo menos não com a mesma qualidade. Mas aos faraós e a alguns membros específicos da corte, e aos gatos, porque os gatos eram considerados divindades ele também, dava-se sim um tratamento bastante minucioso aos corpos, tá? Esse tratamento é o que a gente chama de mumificação. Basicamente, o egípcio, né, os sacerdotes egípcios, eles, quando o faraó morria, eles abriam o corpo do faraó, removiam os órgãos internos, tratavam esses órgãos com ungüentos e com plantas medicinais e com outras formas ali, de modo a conservar esses órgãos, né? E uma vez que o corpo do faraó estava vazio, eles secavam esse corpo, eles faziam um processo todo ali também com emplastos medicinais e tudo mais, mas eles acabavam por ressecar o corpo do faraó, garantindo que a duração do cadáver seria muito maior. Tanto que a gente tem múmias hoje aí preservadas do Antigo Egito que tem coisa de 4.000 anos, tá? E são muito bem preservadas por causa de todo o trabalho e todo o esforço desses sacerdotes ali, tá? Bom, o contato com as partes internas, né, com os órgãos internos dos seres humanos, vai acabar fazendo com que os egípcios eles desenvolvam manuais muito precisos de anatomia e que eles desenvolvam também técnicas medicinais extremamente avançadas. A gente vai ter, por exemplo, relato de cirurgia intracraniana sendo feita no Egito Antigo, há 4.000 anos atrás. Né? Cirurgia intracraniana, para quem não sabe, é abrir um pedaço da cabeça de alguém para tentar resolver algum problema ali dentro. Tá? Óbvio que isso dava muitos problemas, porque não havia todo o conhecimento que existe hoje de medicina, mas pensar num povo fazendo esse tipo de coisa com a qualidade de trabalho que eles faziam naquela época é bastante impressionante, tá? Existe um faraó, por exemplo, que há relatos dos sacerdotes conseguindo retirar boa parte das veias e das artérias dele para fazer ali o trabalho de mumificação até nos tecidos das veias do faraó e depois recolocando no lugar. Olha só, impressionante. Dos órgãos, né, que eles tratavam, alguns eles colocavam de volta dentro do corpo, outros ficavam em vasos que eram chamados vasos funerários, numa sala próxima à sala do sarcófago onde o faraó era colocado, tá? Todo esse conhecimento científico vai gerar uma série de vantagens aos egípcios, né? Eles vão conhecer, por exemplo, já naquela época, eles vão conhecer métodos de contracepção. Então existia um certo controle de natalidade no Egito. No Egito, eles vão conhecer, vão saber fazer uso de analgésicos, o que é uma coisa impressionante, porque a nossa sociedade só vai saber fazer uso de analgésico muito tempo depois. Analgésicos que podiam ser tanto locais através da aplicação de ungüentos, quanto gerais através da ingestão de algum tipo de erva. E, enfim, né, eles vão ter ali uma série de avanços medicinais. Bom, sobre a agricultura, né? O Egito, como vocês devem saber, ele se desenvolveu ao redor de um rio, tá? O grande Rio Nilo. Rio Nilo, que é o maior rio do mundo em termos de extensão, tá? Do tamanho das terras que ele percorre. Não é o maior rio do mundo em questão de volume de água. Em volume de água é o Rio Amazonas, tá? Em questão de extensão, o Rio Nilo é o maior do mundo. Bom, o Rio Nilo ele possuía algumas características próprias, né? Uma delas era a questão dos alagamentos. Recorrentemente, o rio enchia e alagava suas margens, tá? Depois ele esvaziava um pouco, desenchia, sei lá, e aí voltava ao seu curso normal, sem os alagamentos. Isso poderia ter sido um problema para muitas civilizações, mas os egípcios eles acabaram dominando, né, criando técnicas para dominar o rio Nilo. Tá? Essas técnicas são técnicas de engenharia hidráulica, em certo sentido. Tá? Bom, eles aprenderam a fazer canaletas com as águas do rio e aprenderam a aproveitar as enchentes do rio para poder renovar a força, né, a saúde das terras onde eles plantavam. Porque, obviamente, quando você planta muito numa terra só, essa terra acaba ficando sem nutrientes, tá? Bom, eles vão ser tão bons nisso que eles vão ser chamados de celeiro do mundo. Por quê? Porque as plantações egípcias elas vão dar
tanta comida que, mesmo para uma civilização grande como a Egito, essa comida vai ser demais. E eles vão acabar começando a exportar comida para os outros povos, tá? Através, principalmente, de um sistema de escambo, tá bom? Escambo, para quem não sabe, é comércio sem moeda, propriamente dito. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente começa a próxima unidade, tá bom? Então, é isso. Até semana que vem e tchau, tchau.